São Mateus, capítulo 7, pode ficar sentado. Versículo 3. Entrais pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertada é o caminho que leva à vida, que leva à vida eterna. Esse é que é o caminho que deve entrar, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. Poucos são os que entram. Olha, meu irmão, nós sabendo disso, mediante uma cidade como essa, nós somos poucos. Mas somos um pouco de Jesus. Aleluia! Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Ora, o povo de Deus sempre foi pouco. Nos dias de Noé, um agricultor conduziu 8 pessoas para dentro da arca, que Deus condenou o mundo antediluviano, que queria saber de carnaval, que queria saber de nudismo, que queria saber da prostituição. É o que o mundo de hoje está. O profeta diz na mensagem aqui, o segundo selo: então o que fará Satanás? Quando chegar a encarnar entre as suas gente, o seu dever é ser astuto. Esquadrinhe você a Bíblia e mostre-me aonde Deus alguma vez haja operado com gentes intelectuais. Olhe, esquadrinhe a Bíblia e veja onde Deus alguma vez chamou os grandes mestres, doutores para pregar a palavra. Esquadrinhe bem e veja se não são os intelectuais que sempre são possuídos de demônio. Isso aqui é o profeta falando. Quanto mais educado, quanto mais doutor, mais nega a palavra. Nega a palavra. Hoje eu vi um cardeal da Igreja Católica dizer, defendendo a Santíssima Trindade. Aonde é que tem isso na Bíblia Sagrada? Como pode ter 3 pessoas quando Jesus disse: eu sou o segundo, eu sou o primeiro, e você diz que Jesus é o segundo? Aonde é que está escrito isso na Bíblia? O Espírito Santo é a terceira pessoa. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Deus é santo, e o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Meu Deus do céu, um homem que estudou tanto e defendeu uma doutrina falsa dessa, que nem saiu de Jerusalém, nem saiu dos apóstolos, saiu de Nicéia, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é prostituição espiritual. Você vê que Deus trata no Velho Testamento, qualquer adoração que não seja a Deus é prostituição. É prostituição espiritual. Eu não sei se Jezabel alguma vez ela se prostituiu fisicamente, mas quando aquele mensageiro do rei Jorão perguntou a Jaú: é de paz a tua vinda? Ele disse: que paz? Que paz se a prostituição da tua mãe Jezabel e suas feitiçarias são tantas? Prostituição. Atire essa maldita daí de cima. É o que Deus vai fazer com essa falsa vinha. Isso está escrito. Ela é sanguinária. Ela matou lá no Éden. Ela matou através de Jezabel. Ela matou através de Herodia. Ela matou através da falsa igreja. Ela matou os cristãos. E hoje mata muito mais o seu ensinamento pervertido, longe da Bíblia Sagrada, que não tem nada com a Bíblia. O profeta disse: ela está 1 milhão de milhas longe da Bíblia Sagrada. Um sacerdote disse: mas nós não, para nós não importa o que está na Bíblia, importa o que está na igreja. Você veja que ensinamento pervertido é esse. E para nós, irmãzinha, é o que está na Bíblia. Que mensagem é essa? Que mensagem poderosa é essa? Que pôs roupa na mulherada. Pôs roupa na mulherada. Viu? Que mensagem é essa? Viu? Isso é uma mensagem poderosa. Viu? Graças a Deus por nós crer nessa mensagem. Deus
Deus o que teria de bom para seu povo era a sua palavra. Ele continua aqui dizendo: veja se não são os intelectuais que sempre são possuídos de demônio. É um dito muito pesado, mas é a verdade. Eu lhe ofereço este desafio: esquadrinhe a linhagem de Abel, de Caim, e recorra a cada um por 14 gerações, para que veja qual está do lado dos intelectuais e o qual está do lado dos humildes, porque são escolhas de Jesus, das pessoas. Ele disse, ele escolheu, Jesus, porque não são escolha, Jesus, o tais pessoas, em vez disso, ele escolheu pecadores, homens que nem podia assinar o seu nome, o seu próprio nome, para colocá-lo na cabeça de sua igreja. Correto, a sabedoria mundana não é nada, mas está contra Cristo. Toda sabedoria mundana está contra Cristo. Jesus nunca mandou fazer um seminário, nem tampouco escola bíblica, mas disse: pregai o Evangelho, logo ele disse: esses sinais seguirão aos que creem. Então tem que havê-lo, outras palavras ele diz: ainda demonstra o poder de Deus todas as nações. Agora toda obra de Satanás perverte a palavra de Deus. Toda obra do diabo era para perverter a Bíblia Sagrada. Toda. Porque ele é o inimigo número 1 de Deus. Ele é o inimigo número 1 de Deus. E ele encarna nos seus adeptos, aqueles que desobedecem a palavra de Deus, eles ficam fazendo a obra do diabo. Queira ou não queira. Jesus, quando ia expulsar um demônio de uma pessoa, chamava pelo nome, o nome original daquele mal. O diabo, deixa essa mulher. Satanás, deixa esse homem. Porque ele sabia que aquilo era o diabo. Quando ele disse a Pedro: apartai-vos de mim, maldito, ele não chamou aquilo com Pedro, não. Ele chamou foi com quem estava tentando Pedro, que era o diabo. Para trás de mim, Satanás. Então, povo, nós somos um povo privilegiado. Um povo privilegiado de crer nessa Bíblia Sagrada, de viver nos dias que estamos vivendo, onde o povo está se prostituindo com a adoração errada. Me mostre hoje a coisa, se a principal coisa que hoje o diabo tem usado é o nudismo, para destruir homem, destruir mulher, destruir todo mundo, rapaz. Todo mundo. E o pecado é lindo, o pecado é bonito, porque ele é atraente. É por isso que você tem que lutar contra isso. Você tem que rejeitar essas ofertas do diabo, seja no que for. Se é para um negócio, tem que ter a mentira. De tudo você encontra facilidade para você entrar no erro. Mas um cristão não importa. De todas as maneiras eu estarei com Deus em tudo que Ele me propôs. Isso é o que vale. É você viver com a vida, com a consciência, tranquilo nas coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que há um limite para você buscar Deus. Há um limite. O profeta disse que um dia nós podemos rejeitar Deus pela última vez. Meus amados irmãos, que condição estaria o mundo antediluviano quando Noé se aproximou daquela janelinha e ela foi fechada sem ele pôr a mão? Não havia mais nenhum meio de ninguém se salvar. Ninguém. Quando o anjo destruidor à meia-noite passou sobre o Egito, na casa que não tivesse o sangue, uma criança morria. Não adiantava dizer: mas eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, isso não resolve. Deus não vai te julgar só porque você lê a Bíblia. Deus vai te julgar porque o que está dentro do teu coração. Viu? Porque ler a Bíblia qualquer adúltero pode ler. Mas lê e crê nisso que é Deus impresso. Isso aqui é Deus impresso.
É o próprio Deus. A Bíblia Sagrada é Deus revelado. A mensagem é a Bíblia revelada para nós. Deus nunca manda um profeta para ir pregar o contrário da palavra, de maneira nenhuma. Nada, irmão Branco, saiu fora da palavra. Nada. Ele pregou o que estava de acordo com a palavra. Se ele disse alguma coisa que não está na Bíblia, é porque ele viu. É porque ele viu. Quando ele disse que a serpente conversou com Adão, isso não está na Bíblia, mas quer dizer, que a serpente enganou Eva da maneira que enganou, ele viu Satanás conversando com Eva. Ele viu a serpente, ele conta isso. Por isso que ele relata todo o acontecimento do Éden. Porque, como diz o evangelista, é como diz o irmão, o evangelista aqui, que Deus revelou todos os segredos que tinha para revelar o mensageiro. Aleluia. Do último tempo. Aleluia. Tudo está revelado. Tudo está revelado. O que nós precisamos é crer nisso aí. É crer, porque tudo foi dado de graça para nós. Amém, aleluia. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Viu? Devemos crer na Bíblia Sagrada como entre a vida e a morte, em tudo que as Escrituras dizem. Ainda que lutamos, ainda que às vezes é difícil aquilo, vamos ficar do lado da verdade, meus irmãos. Vamos ficar do lado da verdade. Me mostra onde Deus alguma vez chamou o intelectual para pregar o Evangelho. Sempre são possuídos de demônio. Ele diz que isso é um termo pesado, mas o profeta falou, assim diz o Senhor. Agora a obra de Satanás é perverter a palavra, como está escrito aqui. Perverter a palavra. Agora, quando o homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás marca. Aonde? No ouvido, ou faz surdo, para que não possa jamais escutar a verdade. Já não há esperança tal. O tal fica com um grupo com o qual se encontra, jamais escuta a verdade. E se alguém conhece a verdade, se alguém conhece a verdade vos libertará. Então, quando o homem rejeita a palavra, ele é marcado pelo diabo. Deixa ele surdo para ele que não possa, jamais escuta a verdade. Já não há esperança o tal. Fica com um grupo com o qual. O profeta diz, está na mensagem, na outra mensagem, ele diz assim, está no tempo que quem está fora não pode mais entrar, e quem está dentro não pode mais sair. Estamos vivendo nos últimos momentos. Nos últimos momentos, ele diz na mensagem, eu esqueço da mensagem, porque agora eu esqueço de tudo. Quem está fora não pode mais entrar, e quem está dentro não pode mais sair. Você é meu e já está aí, não adianta. Não sai. Deus nos reservou e nos marcou desde diante da fundação do mundo. Ele sabia quem ia ser salvo e quem não ia ser. Só esse Deus infinito que tem capacidade para isso. Como pode? Um Deus que nos conhecia antes do mundo existir. Antes do mundo existir. Quando Jesus disse em São João, no capítulo 17, Pai, aqueles que tu me desse antes do mundo existir. Antes do mundo existir. Vale a pena crer num Deus desse? Vale a pena crer num Deus desse. Vale a pena. Que cura enfermo. Curou ontem, e cura hoje e cura amanhã. Aleluia. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus não tem dia, não tem tempo e nem tem hora. Aleluia. Deus não é sujeito a nada. Aleluia. Todos têm que se render diante dEle. Aleluia. Não há nada que possa subjugar, nada. Deus é infinito, todo poderoso. Deus abençoe a congregação. Em nome de Jesus. Amém.